Senhoras e senhores, meus amigos, meus seguidores das redes sociais, do meu canal do YouTube, leitores do meu jornal www.jornaldoestado.com.br, o jornal que tem o slogan mais lindo do mundo, o Espírito Santo Sem Fronteiras. Isso mesmo, hoje é 17 de maio de 2015. Comigo tenho o empresário Auro Gorenzweig. É isso mesmo? Gorenzweig. Gorenzweig. Isso. Ai, de alemão eu só sei falar Volkswagen. Então, ele vai nos contar tudo sobre como nasceu essa parceria público-privada, né, da Petrobras com o setor de empresas e muito mais do que o caso da família dele, denunciado por eles mesmos na Justiça Brasileira, no Ministério Público. Auro, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Eu estou muito curiosa sobre o caso, eu já ouvi falar, mas antes de você começar a contar o caso da sua família e o envolvimento da família Odebrecht e de lobistas do governo, enfim, e do próprio governo, eu gostaria de saber, e certamente muitos leitores e seguidores também, como que nasceu essa parceria do Estado com empresas privadas desde a criação da Petrobras? A Petrobras, na verdade, é monopólio estatal do petróleo, né? Ela pertence ao Estado e do petróleo existe um produto de primeira geração, que é a indústria petroquímica brasileira. Quer dizer, essa indústria petroquímica, a implantação no Brasil, ela foi feita para ser uma indústria privada e não ser uma indústria estatal, né? Quer dizer, toda a corrente mundial, ela vinha sendo feita para que a indústria privada fosse a beneficiária desse setor, criando um regime de economia de mercado e livre concorrência, né? Essa é a lei que foi implantada, a Lei 6151, que é o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. Militar ainda, né? Isso. A Petrobras foi criada nos anos 50? Isso, nós estamos falando no final dos anos 50, começo dos anos 60. Correto. Né? E no decorrer dos anos 60, ela foi estatal, 100% estatal, né? Ela foi estatal porque não existia ainda a exploração dessa indústria, né? A indústria petroquímica, ela na verdade ela é o filé mignon da indústria do petróleo, né? Ela se você imaginar que hoje toda a exploração que vem sendo feita no Brasil para o desenvolvimento dessa indústria, o maior consumidor dessa indústria é a indústria petroquímica. E a indústria petroquímica no Brasil, ela foi instalada para ser de regime de economia de mercado e livre concorrência, né? Você imagine que... Em que ano isso? Então, a Carbide foi a primeira empresa no país a instalar uma planta petroquímica, né? Uma planta já ultrapassada. Testaram essa planta em 4 lugares no mundo, uma planta altamente poluente. Então essa planta foi a primeira planta que trouxeram para o Brasil e se instalou o monopólio da União Carbide no Brasil. Nos anos 60? Isso foi mais ou menos nos anos 60. Né? Com isso, a gente sendo transformador de plástico, nós estamos falando de uma indústria que existe há 60 anos, quer dizer, de uma indústria, se você imaginar lá naquela época, era uma coisa muito nova, quem podia imaginar que o plástico iria fazer o foguete, quem poderia imaginar que o plástico se faz meia, gravata, móveis, utensílios, né, calçados. Tudo petróleo, está em tudo. Tudo vem do plástico, né? Então, todo o plano industrial de uma região, ela é muito focada na indústria petroquímica, porque a partir da indústria petroquímica é que se vem com as indústrias de ponta, né, que é onde você faz o crescimento grande do mercado. Então, quando se instalou esse mercado no Brasil, ele se instalou para ser um mercado regional, para ser um mercado disputado, o mercado brasileiro disputado entre essas regiões, e todo produto excedente seria exportado, né? Então o primeiro polo petroquímico foi instalado em São Paulo, pelo grupo Moreira Salles, Perigo e Alberto Soares Sampaio. Nós concorremos com esse grupo e perdemos aqui a concorrência. Depois nós fomos na Bahia idealizamos junto com a Petrobras o complexo petroquímico de Camaçari, ficamos com a planta de polietileno e também fomos deslocados pela política nacional que resolveu tirar a gente
e colocar o senhor Ângelo Calmonte Sá no nosso lugar. Isso foi na época... Isso nós estamos falando dos anos 70, né, mais ou menos. Já entrou na fase Geisel e também do Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Quando a gente fala em indústria petroquímica, né, praticamente você vem com o Geisel praticamente na cabeça desse negócio, porque o Geisel, antes de ser presidente da República, ele trabalhou na Petrobras, né, foi chefe de gabinete do general Leopoldo Miguez, né, então é uma pessoa que tem uma história aí dentro dessa indústria, né. Então o Geisel, como presidente da República, quando ele fez a Lei 6151, essa lei ela foi feita para ser uma indústria de economia de mercado e livre concorrência, ou seja, os desenvolvimentos regionais, a partir dessa indústria, ele dava independência para cada estado ter o seu plano industrial de desenvolvimento, né? Então você imagine o seguinte, todo o plano de desenvolvimento do estado, ele estava muito focado neste empresário privado e no próprio estado, né? Então, como eu te falei, esse regime foi implantado como um regime de democracia mercadológica, né? Nunca como um regime de monopólio ou oligopólio, né? Nós estamos falando de uma empresa que tem uma importância muito grande e que, a partir da implantação, trazendo o empresário privado, quer dizer, o desenvolvimento dessa companhia ia selecionando o empresário privado, quem tinha competência ficava e quem não tinha competência saía. Mas toda a natureza desse plano ela é privada, ela não tem uma natureza estatal, né? Você imaginar que o Geisel, quando saiu da presidência da República, eles colocaram o Geisel na presidência da Norquisa. A Norquisa é a Braskem hoje, né? Quer dizer, a Norquisa é a empresa locada na Bahia, onde defende os interesses do estado da Bahia. E nessa época em que o Geisel saiu da presidência da República e assumiu a Norquisa, a família Calmon de Sá, junto com a família Odebrecht e o Antônio Carlos Magalhães, quiseram fazer um monopólio dessa indústria. Eles quiseram monopolizar todo o mercado para o estado da Bahia, né? E o Geisel, na presidência da Norquisa, não aceitou. Então você imagine colocar o Geisel para estatizar o mercado na presidência da Norquisa e o Geisel não aceitou, dizendo que essa indústria é uma indústria de democracia, que teria que ter competição, porque quem teria que tirar o maior benefício dessa competição é o consumidor final. E se você imaginar que a competição ela traz o desenvolvimento tecnológico, a competição é saudável para todo mundo, né? A questão da globalização ela é uma questão de cada empresário. Por exemplo, na minha empresa, eu fazia um produto que era uma specialty, um produto chamado EVA, que as outras empresas não davam tanta importância para esse produto. Quer dizer, eles fabricavam commodities, onde o preço da tonelada desse produto custava R$2.000 e eu fabricava uma specialty onde o preço custava R$6.000, quer dizer, era 3 vezes mais caro, né? Então, assim, sempre nós, dentro da Petroquímica Triunfo, quer dizer que aí é o complexo petroquímico do Rio Grande do Sul, onde a gente realmente teve a oportunidade de se desenvolver, né? Nós prezamos muito pela tecnologia, fomos a primeira empresa do país a transferir know-how e tecnologia para fazer novas petroquímicas. E, quer dizer, o terceiro polo petroquímico foi onde a gente teve a grande oportunidade de realmente fazer a petroquímica. O terceiro polo petroquímico, ele era a duplicação do polo de São Paulo e o polo da Bahia no Rio Grande do Sul. Como o mercado sempre era de demanda e passou o mercado a ser de oferta, quer dizer, o grupo da Bahia se intimidou e recuou, não quis fazer a indústria. Foi aí que o Geisel chamou meu pai e falou: você tem a grande oportunidade agora da tua vida de fazer a indústria petroquímica, mesmo numa época onde o mercado não estava bom. Meu pai aceitou, foi lá e fez essa indústria no Rio Grande do Sul. Nossa, fantástico. E a partir daí, como é que foi até chegar no processo onde a sua família foi prejudicada, né, pelos lobistas, né, dessa era petista? Porque antes do Lula, esse processo de propinas, isso também já existia, não é? Eu acredito que sim. Eu acho que sim, porque eu acredito que sim. Existem denúncias, né, eu não sei se devidamente apuradas,
Mas a coisa ficou extremamente agravada assim que o presidente Lula entrou, né? E foram nomeados em 2004 Dilma para o Conselho Administrativo, Sérgio Gabrielli, a Irenice Guerra, né, o Conselho Fiscal da Petrobras, que eu não entendo também por que a Lava Jato, por exemplo, não chama os fiscais do Conselho Fiscal daquela época, porque entre 2004 e 2006, Passadina, a refinaria foi comprada em janeiro de 2005. Então eu acho assim que envolvendo também os conselheiros fiscais, porque afinal de contas a função deles ali, pelo que eu sei, era fiscalizar projetos e investimentos. Com certeza. Correto? Inclusive irregularidades como as que aconteceram. Com certeza. Com as empresas Com Triunfo, certeza. né? Eu queria que você me contasse, a partir dessa época, como foi que começou o problema de corrupção extrema na Petrobras, porque foi nessa fase mesmo, nesses últimos 12 anos, que estourou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Com certeza. Até então, porque o BNDES ainda continua uma caixa preta, né? Com certeza. Mas como é que foi que aconteceu? Em que época que começou o problema da Petrobras com as empresas da sua família? Bom, a Petroquímica Triunfo, como eu te falei, ela foi uma empresa fundada em 1979, onde ela já tinha uma condição diferenciada dos outros complexos petroquímicos, porque o complexo petroquímico do Sul, o empresário privado, ele já entrava com 40% de capital próprio. Quer dizer, 40% de capital próprio, você faz petroquímica em qualquer lugar do mundo, né? E ao contrário da Bahia, que a Bahia foi 100% financiada, né, pelo Estado. Então, assim, no Rio Grande do Sul também, o acordo de acionistas ele era diferente do acordo de acionistas da Bahia. Quer dizer, o acordo de acionistas no Rio Grande do Sul, ele não era aquele sistema tripartite, onde o Estado entrava com 1/3, por intermédio da Petrobras, o grupo que transferia a tecnologia, no caso na Bahia, no caso da Politeno, foi a Sumitomo, eles entravam com 1/3, e os grupos privados, que era o Ângelo Calmon de Sá e a família Pfeffer, entraram com 1/3 na Bahia, né? No Sul ele já foi diferente, no Sul ele nasceu 51% privado, né? Então eu e a Petroplub fazia 51%, eu tinha 24%, e a Petroplub, que é um grupo do Rio Grande do Sul, dona da Plub, eles tinham 27% da companhia. Então a Petroquímica Triunfo ela já nasceu com 51% privado, né? A Petrobras com 24%, e o grupo estrangeiro Atoquem, que é a Elfactem, que transferiu a tecnologia, eles entraram com 25% no projeto, né? De forma que os grupos estatais, Atoquem, que auto se limitou em 25%, e Petrobras com 24%, eles tinham 49% da companhia. E os grupos privados, eu e a Petroplub, formávamos 51% dessa companhia. Então, quando a companhia foi fundada, ela foi fundada com um acordo de acionistas, e esse acordo de acionistas, ele privilegia ao grupo privado, ao sócio privado desse investimento. Quer dizer, o sócio privado, na verdade, ele entra como gestor, né? E mesmo ele sendo minoritário, ele é controlador, porque pelo acordo de acionistas, ele é gestor, né? O que é ser gestor? Gestor é você ter o poder de veto na companhia, quer dizer, matérias que não são de interesse da companhia, você tem o poder de veto, você pode vetar. Mas os investimentos é uma parceria, né? O investimento de dinheiro público e dinheiro privado. Ou somente fazer a gestão do dinheiro investido através de bancos não, a partir do momento estatais. A partir do momento que você entra numa empreitada dessa, onde é sócia a Petrobras e a Petroplastic é sócia da Petrobras na Petroquímica Triunfo, a obrigação do empresário privado é fazer a companhia, e a obrigação do Estado, por intermédio da Petrobras, é promover o empresário privado a partir do cumprimento da obrigação. Então, se houve o cumprimento da obrigação de fazer, a Petrobras ela é obrigada a ser a minha fomentadora permanente no investimento.
Esse então, é o acordo. Mas é 100% dinheiro público? Não, a questão... Não entra dinheiro da empresa? Não, a questão dos financiamentos para fazer o desenvolvimento da empresa, se a empresa é sadia, a empresa ela vai buscar os financiamentos, seja estatal ou seja em órgão privado, quer dizer, ela vai buscar esses financiamentos, quer dizer, porque quem vai ter que dar o retorno do capital investido desses financiamentos é a própria companhia. Então, a partir do momento que eu fiz a primeira planta petroquímica, existem os direitos sucessivos. E os direitos sucessivos é o crescimento. Quer dizer, você não pode estagnar uma companhia. A companhia, ela cresce, quer dizer, esses são os seus direitos sucessivos. Essa é a obrigação da Petrobras de ficar ao meu lado a partir do momento que eu cumpri com a obrigação de fazer. Basta te dizer o seguinte, quer dizer, a Petroquímica Triunfo, ela desde 1989 até 2009, ela foi considerada a melhor empresa do país, né? Nós tivemos um problema em que a Petroplub desistiu de continuar no investimento. Então é a Petrobras que paga a empresa para gerir toda a produção de derivados de petróleo, é isso? Não, ela não paga a empresa. A Petrobras, na verdade, a Petrobras ela entra no investimento junto comigo, onde nós se endividamos para pegar dinheiro e fazer essa companhia. Ela entra com a parte de capital próprio dela com 40%, na parte dela, proporcional, e eu entro na minha parte com 40%. Assim fica mais claro. Então, então é uma empresa de natureza privada, veja bem, onde a Petrobras, ela na verdade, ela está entrando como fomentadora e fiscalizadora do desenvolvimento de uma companhia de grande importância. Você imaginar que o parque industrial brasileiro não existia, existia a obrigação do governo entrar junto com o empresário privado, porque o empresário privado ia concorrer com a Exxon, com a Shell, com as grandes empresas, com a Dow Química ou com a Dupont. Então, como é que o empresário privado que está iniciando a sua vida industrial e empresarial, ele era obrigado a ter a Petrobras como sua sócia. Claro. Até mesmo para diminuir a influência e o poder das internacionais. Com certeza. O que houve na Petroquímica Triunfo, que depois começou com 4 acionistas e ficou só com 2 acionistas, é que a Petroquímica Triunfo, ela era uma concorrente da Braskem. Quer dizer, não poderia a Petrobras, na minha companhia, está trabalhando contrária à Petroquímica Triunfo e na companhia do Odebrecht ela está trabalhando favorável à Braskem. Quer dizer, então, nós começamos com 24% de participação de mercado, esse era o market share da Petroquímica Triunfo. Se você imaginar que quando eles tiraram a gente da administração da companhia, eles começaram a transferir o market share da Petroquímica Triunfo para os baianos. Quer dizer, então tiraram o mercado da Petroquímica Triunfo no Rio Grande do Sul para transferir para os baianos. Quer dizer, de que forma que transferia para os baianos? Nós, uma empresa sadia, com 100 milhões de dólares em caixa permanente para fazer o desenvolvimento da companhia, eles pegavam e favoreciam ao Grupo Odebrecht, dando ao Grupo Odebrecht as novas oportunidades de desenvolvimento nessa indústria. E iam estagnando o desenvolvimento da Petroquímica Triunfo de forma que ela saiu de 24% e foi para 3% na administração da Petrobras. Quantos empregados tinham? 400 empregados. Não tinha muitos empregados porque praticamente é tudo automático, né? Agora, você imagine o seguinte, a Petroquímica Triunfo, ela foi a primeira empresa no país a transferir know-how e tecnologia para fazer novos complexos petroquímicos. Quer dizer, a Petrobras, na minha empresa, se ela não teria mais interesse em continuar na minha empresa, ela era obrigada a oferecer ao sócio que fica. Quer dizer, esse é o direito de preferência. Está lá no contrato. Claro. Mas eu nunca tive interesse em tirar a Petrobras da minha empresa. Eu sempre tive interesse em manter a Petrobras. Quem teve interesse em tirar a Petrobras da companhia foi o Odebrecht. O Odebrecht tirou a Petrobras, depois voltou com a Petrobras. Na minha companhia, a Petrobras nunca saiu. Nós nunca tivemos esse interesse de tirar a Petrobras. E tem uma, quer dizer, o que eles fizeram... Eu, na verdade, eu posso te dizer com todas as letras que eu fui expropriado pelo Lula em benefício da Odebrecht. Porque você imagina o seguinte, você imagine que eu tenho um acordo de acionistas, claro, aonde esse acordo de acionistas, ele preserva os meus direitos dentro da companhia e de repente eu me vejo numa situação onde chega um novo governo, né?
esse novo governo, ele numa negociata entre, hoje muito mais clara essa negociata entre o Odebrecht e o presidente Lula, eles fazem um fato relevante, onde nesse fato relevante eles colocam que até 100% do capital votante total da Petroquímica Triunfo, a Petrobras e a Petroquisa terão a opção de aportar na Braskem até 100% do capital votante e o total da Triunfo, quer dizer, eles vão aportar junto com o capital da Petrobras, o meu capital também. Isso é crime. Esse documento aqui é a prova do crime. Está todo mundo procurando a prova do crime do Lula, está aqui a prova do crime do Lula. Você imagina que nós fomos o primeiro empresário petroquímico desse país de área petroquímica, trouxemos os projetos petroquímicos da Inglaterra, que foi a empresa que descobriu o plástico no mundo inteiro, tenho a oportunidade de fazer a minha indústria petroquímica, e chega um empreiteiro e simplesmente me tira para formar um monopólio da indústria petroquímica brasileira. Nossa, a Odebrecht está em todas então, né? Porque você não é o único lesado. Não, com certeza, mas aqui a coisa é barbaridade. Por quê? Porque, como eu te falei, você imagine que o próprio presidente Geisel, na presidência da Norquisa, que hoje é a Braskem, eles não conseguiram fazer isso, conseguiram com o Lula como? Tráfico de influência? E como é que você abuso de poder, abuso de autoridade que levaram o Lula? Porque quem foram as pessoas que trataram desses assuntos e que, ligados ao Lula, conseguiram fazer uma proeza? Bom, hoje está muito claro a negociata entre o presidente Lula e a Odebrecht. Quer dizer, eu já sabia disso há muito tempo. Vocês chegaram a falar com o presidente Lula? Eu fui no presidente Lula, eu tive com o presidente Lula no dia 26 de 1 de 2009, às 16h30, na sede do Banco do Brasil. Tivemos uma reunião onde o Paulo Roberto Costa estava presente nessa reunião e ficou deliberado nessa reunião de que a Petroquímica Triunfo iria continuar no mercado. Certo. Quer dizer, foi um jogo de encenação. Porque eu andei lendo também, eles fizeram uma proposta, vocês cobriram a proposta, depois eles fizeram uma outra contraproposta, mais cara ainda. É que 8 meses antes deles expropriarem a Triunfo, né, como havia um problema do capital que a Petroplub tinha se retirado da companhia, nessa época em que se retirou, acabou acontecendo uma ação, onde nessa ação eu defendi o acordo de acionistas e a Petrobras defendia a lei de sociedade anônima, querendo ignorar o acordo de acionistas, né? Em 1988, nessa ação que se formou lá no Rio Grande do Sul, onde eu defendi o acordo de acionistas e a Petrobras defendeu a lei de sociedade anônima, durante o processo, né, eu fiz o depósito referente às ações da Petroplub, né? Então eu fiz um depósito que o Poder Judiciário me pediu para fazer esse depósito em 1988, né, da participação da Petroplub. E hoje, quer dizer, houve o reconhecimento, em 1992 transitou em julgado, eu assumi o comando da companhia. Quando foi em 93, eles me derrubaram dizendo que eu não pedi a execução específica do acordo de acionistas. Como era um único processo e houve essa sentença e não tinha terminado o processo, eu briguei até o final do processo para eles reconhecerem o meu direito naquele processo de que o direito de substituição da Petroplub era meu. Porque o que transita em julgado não é o pedido, o que transita em julgado é o julgado. Claro. Né? Então houve o reconhecimento em 3 julgados de que a parte da Petroplub era da Petroplastic. Em ser uma empresa privada, em a Petroplastic ser uma empresa privada, em a Petroquímica Triunfo ser uma empresa privada, em 1988 eles pediram o depósito referente a essas ações da Petroplub. E eu fiz o depósito. Não houve o reconhecimento durante o processo, em 93 fizeram uma falcatrua, fizeram voltar tudo a estaca zero, dizendo o seguinte, que eu não tinha pedido a execução específica do acordo de acionistas. Esperei transitar em julgado, transitou em julgado em 2012, agora eu pedi a execução específica do acordo de acionistas numa ação nova, aonde, na verdade, estão todos os meus direitos decididos já na ação antiga. Nossa. Então é isso, quer dizer, eu ingressei com essa ação no dia 26 de janeiro de 2005. De 2015, desculpa. Mas voltando, quais os personagens que se envolveram nesse caso aí, entre Lula
Olha, eu fiz uma denúncia no Ministério Público, onde está tudo nessa denúncia, né? Eu vi, por exemplo, um vídeo em que o Paulo Roberto Costa fala que... Esse vídeo foi, por acaso, algum depoimento? Foi um depoimento na Lava Jato, onde, eu não sei se você sabe, o Paulo Roberto Costa, ele era o diretor principal da área de petroquímica na Petrobras, porque o Paulo Roberto Costa, ele era diretor de abastecimento e petroquímica, ele não era só diretor da área de abastecimento. Então, todo esse monopólio de petroquímica que foi feito, quem operou o monopólio da petroquímica foi o Paulo Roberto Costa. Quem executou o monopólio da petroquímica foi a presidente Dilma Rousseff como presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Então, o que o Paulo Roberto Costa esqueceu de falar no depoimento dele é que realmente o Wildo Sauer, ele era o favorável a assumir o Ministério de Minas e Energia. Mas ele esqueceu de falar de que o Emílio Odebrecht tinha a pretensão de fazer o monopólio e tinha como muito amigo dele o presidente Lula. E aí, com o presidente Lula, eles resolveram implantar o monopólio no país, e esse monopólio teria que ter uma pessoa de culhones, como fala lá os gaúchos, né? E trouxeram a Dilma, que era uma opositora do meu pai, graciosamente, né? Porque ela é mineira, mas ela viveu lá, né? Não, ela era secretária de Minas e Energia, de Minas e Energia no Rio Grande do Sul. Então, quando houve essa surpresa que o Paulo Roberto Costa fala de que o Wildo não foi nomeado e aí trouxeram a secretária do Estado do Rio Grande do Sul... Lula ganhou as eleições e aí assumiu em janeiro. No período em que ganha as eleições até em janeiro, o governo se reúne para preparar o modelo de governo, aquele negócio todo. E ele foi responsável, era um dos responsáveis que o Lula indicou para trabalhar na área de energia, Wildo Sauer. Ele era professor da USP na área de energia. E ele estava tudo caminhando para ele ser o ministro de Minas e Energia. Ele ajudou a montar o programa do PT para o assunto energia. Só que, por não ser que cargas d'água, teve uma apresentação nesse período da secretária de energia do governo do Rio Grande do Sul para o Lula. O governo do Rio Grande do Sul, naquele problema de apagão que nós tivemos em 2001, o governo do Rio Grande do Sul se saiu bem nesse processo e tal, aquele negócio todo. Então, essa secretária de energia do Rio Grande do Sul, o Lula chamou para fazer uma apresentação para ele. Aí essa secretária chegou lá com laptop e tal, bem avançado em tecnologia, e fez uma apresentação para o Lula. E o Lula gostou muito da apresentação que ela fez. E aí, em vez de assumir o Ministério da Energia, o Wildo Sauer, assumiu o Ministério da Energia a secretária chamada Dilma Rousseff. Então o Wildo Sauer nunca aceitou isso. Então o relacionamento do Wildo Sauer com a ministra na época do Minas e Energia, Dilma Rousseff, que era presidente do Conselho de Administração, a Dilma Rousseff assumiu o Conselho de Administração da Petrobras em 2003 e foi presidente do Conselho até 2010. Então, assuntos da Petrobras que dependiam do Conselho, se foram feitos de forma certa ou foram feitos de forma errada, ela acompanhou tudo, porque ela era o presidente do Conselho. E se outros problemas ocorreram na Petrobras, ela deveria saber, porque ela era o presidente do Conselho, né? Então houve uma rixa muito grande entre o Wildo Sauer e a... O senhor alguma vez conversou com ela sobre esse esquema da caracterização? Não, nunca. Essa relação entre Wildo Sauer e Dilma Rousseff foi muito desgastante. Tanto que nas reuniões, às vezes, saía faísca nas reuniões, porque a gente participava da reunião de conselho, os diretores, embora não fosse membro do conselho, o conselho chamava a gente para esclarecimento do negócio todo. Então eu vi muitas faíscas entre os dois, até que em um determinado momento o Wildo Sauer deixou de participar da reunião do conselho, para não ter mais desgaste. Tinha reunião do conselho e ele não ia. E até, mais na frente, o que aconteceu?
Dilma Rousseff tirou o Ildo Sauer e colocou no lugar dela Graça Foster, no lugar dele Graça Foster. Então, existe uma avaliação feita pelo Banco Bradesco da Quator. A Quator, na verdade, ela é uma união entre a Suzano e a Unipar. Eu te falei que a Suzano eles pagaram 4,1 bilhões, né, de reais. Eu acho que na Unipar eles pagaram por volta de 1,2 bilhão. Você imagine que nas duas empresas, em questão de 15 dias, eles transferem as duas empresas por 2,5 bilhões, pelo menos. Quer dizer, essa avaliação do Bradesco, ela existe, né? Então, quem é que ficou com esse prejuízo? E o principal de tudo, quer dizer, você imagine o seguinte, o Grupo Suzano tinha uma empresa que deveria valer entre 1,3, 2 bilhões de reais, por causa também da dívida que ela carregava. Mas, por exemplo, se eu sou o Davi Pfeffer e vem uma oferta de 2 bilhões, eu não vendo a empresa, né? Quer dizer, a gente vende uma empresa se vem uma oferta que te agrada, se vem uma oferta, no meu caso, nenhuma oferta agrada, porque eu nasci nesse setor. Foi 4 bilhões? Foi. Fecharam por 4 bilhões esse negócio. Isso, fecharam. Inexplicavelmente. Bom, mas eu acho que se eu tivesse no lugar dele, caso a pretensão dele é vender e sair do mercado porque ele foi pressionado, né? Pelo menos ele tem que sair com um dinheiro bom desse negócio, porque, quer dizer, ele entrou, fez um negócio, aí vão pagar... O que não aconteceu no caso de vocês? Não, então, o que eu faço essa denúncia é porque é uma comparação. Você imagine que a minha empresa era a melhor empresa do mercado e eles vieram oferecer 117 milhões na minha empresa. Nunca te pediram nenhum plus nessa história? Olha, uma propina, sabe, talvez incluída no preço que eles poderiam ter. Eu acho que esse pago, talvez... né, acima do valor que eles ofereceram. Eu acho que talvez esse foi o grande problema, né? Vocês não quiseram pagar, então? Não, nós não quisemos sair do setor, não adiantava nem vir proposta, porque, veja bem, o Grupo Suzano de Papéis, ele vem da área de papel, quer dizer, ele... Mas chegaram a fazer essa proposta? Não, de aumentar o preço eles fizeram... Se eles recebessem em off alguma coisa? Chegaram a abrir essa proposta de, por exemplo, pagar na nossa empresa 300 milhões, mas não vender para a Petrobras, né? E levar essa empresa para uma empresa internacional e depois essa empresa internacional cobrar a Petrobras. Isso chegaram a conversar com a gente, mas não tem nenhuma foi rechaçado. Prova disso, não. Foi rechaçado. Quer dizer, o que existe foi a conversa. Não existe gravação, não existe vídeo? Não existe. Nada que comprove. Não, o que existe é o seguinte, existe que eles vão, em uma audiência de conciliação 8 meses antes, a Petrobras oferta a participação dela por 355 milhões, nós levamos o banco para comprar pelos 355 milhões e depois... A parte da Petrobras. A parte da Petrobras e depois de... E aí eles fizeram uma oferta vinculante, quer dizer, eles não podiam desistir da oferta. Tiraram o professor Ovídio Batista, que era um emérito processualista que defendia a Petrobras, trouxeram uma sindicalista, a mulher do seu José Lima, que era o presidente da Petroquisa. Nossa. Trouxeram essa Andréa Damiani, e essa Andréa Damiani chegou na maior cara de pau na audiência de conciliação e falou o seguinte: a Petrobras desistiu porque a Petroplastic pediu um due diligence, e o due diligence iria embolar o meio-campo. Então nós desistimos de fazer e ela falou para o juiz que a estratégia da Petrobras mudou. Então a estratégia da Petrobras mudou para 8 meses depois eles entregaram a empresa por 117 milhões. E aí houve uma outra omissão, além do prejuízo de 305 milhões, porque era parte da Petrobras, eles venderam a minha parte também dentro desses 117 milhões. Quer dizer, não respeitaram o meu direito de preferência. Eles publicaram no fato relevante que eles iam respeitar... Vocês entenderam, né? Não entenderam, né? Enfim, eles tinham direito de preferência para negociar. Eles publicaram no fato relevante... Mas, pelo que eu entendi, a Petrobras decidiu que vocês não tinham que apitar em nada. Vocês tinham que ficar respeitando o que eles decidissem. Rolo compressor. Mas aí não é Petrobras, aí é Odebrecht. É por trás, né? Indiretamente. É lógico. E junto com a Odebrecht, o lobista da Odebrecht, que nós sabemos agora quem é.
Com certeza. Que é o ex-presidente. Eu já sabia há muito tempo, né? Porque você imagina o seguinte... Essas personagens aí que você acabou de falar, a senhora Damiani e outros que... Eu fui ameaçado pelo marido dela na Petrobras, eu fui ameaçado pelo Djalma Rodrigues, outro sindicalista na Petrobras. Esses nomes estão na minha denúncia. Estão também nos autos da Lava Jato? Em alguma outra situação? Com certeza. A Operação Lava Jato, ela instaurou um inquérito, 1114/2014, que está sendo investigado na Lava Jato, toda a denúncia que eu fiz. Quer dizer, eu fiz uma denúncia, está aqui todas as provas da minha denúncia, você entendeu? E realmente eu estou esperando efeito dessas denúncias. Como é que está o processo atualmente no Ministério Público? Bom, o processo no Ministério Público parece que eles entraram agora na fase de investigação, né? Pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, e não estou sabendo o que está acontecendo, né? Estou esperando ser chamado, tá? E no processo dos direitos, eu ingressei com ação de execução específica de acordo de acionistas, que se realmente prevalecer o direito, vai quebrar o monopólio da Odebrecht nessa indústria. Quer dizer, o monopólio da Odebrecht, quer dizer, ele foi beneficiado pelo presidente Lula, porque na verdade quem executou o monopólio foi o Lula e a Dilma. Foram quem executaram esse monopólio, né? Ela, como presidente do Conselho de Administração, houve omissão no patrimônio da Petroquímica Triunfo de mais ou menos 1 bilhão e 200, porque a Petroquímica Triunfo ela era a segunda maior acionista do Copesul. E nós entramos com uma ação na privatização, porque não deixaram a gente participar da privatização, na preservação dos direitos da Petroplastic, e houve unanimidade na Assembleia em nomear meu pai como representante da Petroquímica Triunfo, para realmente a gente entrar no leilão de privatização. Você tem a lista dos acionistas que estavam presentes nessa Assembleia? Tem. Tem. Não eram muitos acionistas, porque na verdade os acionistas é Petrobras e Petroplastic. E nesse processo todo aí, você chegou, porque isso está acontecendo desde 2004, né? Então, até os dias de hoje. Você chegou a ter contato com algum conselheiro fiscal da Petrobras nessa história toda? Porque a obrigação do Conselho Fiscal nós apontamos, era fiscalizar os investimentos e projetos. Mas está tudo registrado. No nosso Conselho Fiscal está tudo registrado. Da sua empresa? Da minha empresa. Eu quero te falar. Mas você nunca viu nenhum titular do Conselho Fiscal junto a assembleias, acompanhando o caso ou contactando vocês para saber de alguma coisa? Nunca assim? Não, o que eu quero te falar é o seguinte, muito importante. Nós seríamos a primeira empresa, né, a participar desse desenvolvimento com o sistema SAP, porque o sistema SAP, por exemplo, dentro da Petroquímica Triunfo, ele tinha uma plataforma que nenhuma outra companhia tem em termos de organização. A empresa não tinha nenhuma igual no Brasil. Então a Petrobras, quando havia promoção dentro da Petrobras, a nível de gerência, a nível de diretoria, eles iam fazer estágio na Petroquímica Triunfo. Só para você imaginar o que era a companhia. Isso que eu estou falando, existe prova dentro da Petrobras, né? Então assim, tudo partia, a Petroquímica Triunfo, na verdade, ela era o laboratório da Petrobras. Então, depois que começou a acontecer todo esse esquema de corrupção dentro da Petrobras, isso não existia. Existia uma outra corrupção, mas que não era detectada. A institucionalização da corrupção dentro da Petrobras, aí sim começou depois que o presidente Lula assumiu, porque isso não existia. Petrobras, as pessoas eram o melhor nível possível, quer dizer, você pegava os diretores da Petrobras, eram pessoas que Paulo Vieira Belotti, José Jucá Bezerra Neto, Ronaldo Miragaia, era só gente... Os políticos todos. José Augusto Angrisani. Então, mas esse sistema político não tinha essa força que eles têm hoje dentro da Petrobras. Essa força não existia, a Petrobras era mais forte. Hoje o sistema político é mais forte do que a Petrobras. E você acredita que esses números que estão aparecendo aí na Lava Jato correspondem àquele dinheiro que eles guardaram fora do Brasil, que investiram em obras de arte, patrimônio móvel e imóvel? Eu acho que é muito pouco o que esses acusados estão devolvendo.
Então, perto dos montantes que a gente fica sabendo, né, das transações todas. Você imagine que a gente está investigando um sistema de corrupção de 3%, que é na área de suprimentos da Petrobras, onde você faz todas as compras na Petrobras. Agora, eu acho que onde se agrava a situação, e se agrava de uma forma muito ruim, é que você imagine o seguinte: uma Petroquímica Triunfo tinha um corpo técnico melhor do país para fazer novas petroquímicas. Você pega um Comperj que foi feito, quer dizer, eles deixaram de existir com a Petroquímica Triunfo, que era uma empresa privada, para fazer um Comperj estatal, quer dizer, estatizar o Comperj, né? Nós éramos candidatos naturais a fazer o Comperj com a equipe que a gente tinha. Então, o Comperj, ele estava orçado em 8 bilhões de dólares. Um complexo petroquímico de 8 bilhões de dólares, ele é um senhor complexo petroquímico, ele não é um pequeno complexo petroquímico. E o complexo petroquímico, a gente não inicia uma execução de um complexo petroquímico sem ter os projetos definidos. Claro. Quer dizer, todos os projetos, você começa pela engenharia de básica, você entra na engenharia de detalhamento e depois você vai para a engenharia de processo. Claro. Tudo isso tem que estar pronto. Não existe, você não inicia um projeto, uma terraplanagem, você não inicia se você não tiver com o seu projeto pronto. Isso é básico, isso é primário. Então, aí entra um agravante, que é o seguinte, quer dizer, como é que a presidente Dilma, ela faz uma queima de arquivo da Petroquímica Triunfo e ela vai dizendo que ela é competente para fazer o Comperj, e eles fazem um Comperj que estava orçado em 8 bilhões, e se fala em 24 bilhões, se fala em 40 bilhões, se fala em tantos bilhões, que eu nunca ouvi falar em tantos bilhões. Então é o seguinte, quer dizer, você imagine o seguinte, eu andei vendo o que está acontecendo no Comperj, não existe instalação, e ainda vem o Paulo Roberto Costa numa CPI na maior cara de pau, falar que o grande erro do complexo petroquímico foi a mudança dos projetos. O projeto não se muda, meu querido. Isso é básico, o senhor é engenheiro, o senhor é responsável pela área petroquímica. E aí é o agravante que eu te falei, como é que some com uma empresa que estava super preparada, esperando a oportunidade durante 30 anos, você some com essa empresa que tem os melhores técnicos para fazer o Comperj, e aí você vem com uma estatal esvaziada, porque passou todo mundo para a Braskem, esvaziaram a estatal. Agora, mais agravante ainda, quer dizer, no contrato da Odebrecht com a Petrobras na Braskem, ele tem um contrato de exclusividade, então por que o Comperj ficou fora? As gravações poderiam revelar muita coisa, mas disseram que as gravações foram apagadas também. Com certeza, essas gravações, na minha empresa também tinha as gravações. Todas as reuniões de conselho de administração, o conselho de administração é o órgão mais importante da companhia. O conselho de administração é quem traça, é quem planeja para onde que vai a companhia. Esse negócio de falar que conselheiro de administração não é responsável, é o maior responsável. Claro. O conselho de administração, ele além de ter o conselho fiscal, como você falou, ele pode buscar empresas, ele pode buscar outras empresas para poder te sugerir qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha. Da sua empresa, essas gravações, você mantém alguma coisa ainda e que você tenha apresentado no Ministério Público? Porque eles disseram que da Petrobras eles destruíram as gravações. Então, assim, nós precisamos de provas. A gente precisa de provas. Eu vou te falar uma coisa que é muito interessante. Eles gravavam as reuniões de conselho de administração da companhia, dizendo que eles iam mandar essas gravações e não mandavam. Não mandavam. Mas que essas gravações existem, elas existem, tem que convocar o diretor superintendente na época da Petroquímica Triunfo e questionar. Claro. Questionar, César Augusto Mansoldo era o diretor superintendente. Tem pessoas da Petroquímica Triunfo que eu fiquei sabendo que estão no Comperj, que são altamente eficientes. Tem que convocar para saber o que está acontecendo no Comperj. E os funcionários da época, os funcionários que estão na Petrobras ainda, que estão junto ao governo ou que estão junto a políticos que influenciaram essa situação,
apareçam, tenham coragem, sob sigilo ou não, mas a gente precisa, o Brasil precisa nesse momento de saber a verdade e de captar provas, porque nós temos que punir os responsáveis. Não pode continuar do jeito que está. Com certeza. Bom, nós, como eu te falei, nós entramos no dia 26 de janeiro de 2015 com uma ação que eu acredito que, se prevalecer o direito, nós vamos dividir esse mercado com a Odebrecht. Essa é a nossa ideia. Eu não sei se Odebrecht, porque depois de tudo isso que está acontecendo na Petrobras, existe um código de conduta. E aí eu já não sei te dizer como é que vai se manter uma sociedade com um código de conduta na Petrobras onde existe esse problema de ética. E políticos, nomes de políticos nessa história. Alguém do Senado, da Câmara, quem foram os políticos também? Quais foram os políticos que também, de uma certa forma, direta ou indireta... A área petroquímica, ela envolve diretamente a presidência da República, né? Então, você tem políticos, presidente Lula, presidente Dilma Rousseff, você tem o Jacques Wagner, que correu muito por fora, ele é um sindicalista da área petroquímica, né? E o Jacques Wagner correu muito por fora para trazer o monopólio para o estado da Bahia. Quero te dizer que esse monopólio, todos os estados estão prejudicados. Por quê? Porque quem tem complexo petroquímico foi, como eu te falei, o plano industrial, o plano de desenvolvimento de um parque industrial, ele depende da matéria-prima. Então, a arrecadação de um estado, que ela era independente, ela passou a ser dependente da Bahia, porque se a matriz da Braskem é na Bahia, eles passam a fazer toda a manipulação de mercado. Uma coisa que não podia existir. Quer dizer, e já prejudica todo o equilíbrio do faturamento fiscal, ele ficou prejudicado. Então, quando você fala de políticos, por exemplo, na Bahia, todos os políticos falam a mesma linguagem para levar para a Bahia todo esse faturamento de toda essa indústria de matéria-prima. Você imagine, quer dizer, a Bahia, ela passou a ter essa condição que, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul é quintal da Bahia. E os governadores do estado do Rio Grande do Sul, como é que eles se posicionaram em relação a isso na época e deixaram isso acontecer? Quem eram? Eu pedi infelizmente, o governo do Rio Grande do Sul, ele não enxergou de forma clara que isso poderia acontecer. O que houve foi vantagens para todo esse pessoal hoje que está no governo, Tarso Genro, Miguel Rosseto, Dilma Rousseff, toda essa turma que estava lá e que deveria defender a economia do Rio Grande do Sul, eles entregaram para a Bahia, quer dizer, isso é muito claro, né? Eu pedi agora uma audiência com o governador e estou esperando o governador do Rio Grande do Sul me dar uma audiência para a gente poder conversar. Aquele complexo que existe no Rio Grande do Sul é graças ao Grupo Ipiranga, né? Ao Grupo Petroplastic, né? E a família Xiaoming-Ling, que realmente... Ninguém chamou vocês para a CPI da Petrobras? Fui convocado, mas ainda não fui chamado. Está dependendo de quê? Não sei. E o senhor também não foi convocado para ser ouvido pelo Ministério Público e principalmente pela Justiça Federal, né? Ainda não. O processo conduzido da Lava Jato pelo Dr. Sérgio Moro. Não, ainda não. Na verdade, nós fizemos uma denúncia junto ao juiz Sérgio Moro, junto à Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, o Dr. Deltan Martinhol, né? Dallagnol. Fizemos uma junto à Polícia Federal do Estado do Paraná e fizemos uma outra na Procuradoria-Geral da República, que mandou o processo para a Procuradoria-Geral do Paraná. Vocês nunca pensaram também em procurar algum órgão internacional que Estamos pensando, porque como o financiamento foi feito pelo Banco Mundial por intermédio da IFC, eu entendo que, sendo uma empresa de natureza privada e sendo expropriada como foi, eu acredito que cabe uma ação lá fora. Que não seria a primeira, né? Com certeza. Existem outras multinacionais aí que processaram a Petrobras, a Halliburton, que é um caso até que eu conheço bastante e que eu gostaria de saber em que situação está, porque foi um caso de manutenção
contratada a operadores da Petrobras, né, contratados dos operadores da Petrobras, para ajudar a Halliburton na manutenção das plataformas Barracuda e Caratinga. Essa área eu não entendo. É um caso aí que eu acompanhei bem de perto, só que o processo está em Nova York, ó, doutor Sérgio Moro. É outra situação também para ser investigada, porque não tem fim. Eles não têm limite. Não tem limite. A corrupção não dá trégua. Eu acredito que a gente tem uma ótima oportunidade de mudar o Brasil, viu? Porque, infelizmente... Mas você acredita que a gente tem condição de mudar o Brasil com essas máfias que se intercomunicam entre os três poderes aí há décadas? Como é que a gente vai fazer isso? Olha, eu acho que por intermédio da Operação Lava Jato, eu acho que a gente tem que ir a fundo. E eu acho Mas já estão querendo colocar juízes aí questionáveis para julgar o processo ao final. Então é como nadar e depois morrer na praia do STF, onde existem sim ministros questionáveis. Então é nada coisa nenhuma. Eu faço parte de um movimento e nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos uma ação de intervenção cívico-militar. Porque deixou de ser um caso de polícia no Brasil. Com certeza. O Brasil é um caso de segurança nacional. Com certeza. E é grave as coisas que estão acontecendo. É muito grave porque eu vivi numa época onde se falava em área de segurança nacional, né? Se falava na preservação do patrimônio nacional. Eu acho que assim, eu assisti e participei, tudo ser feito com muito sacrifício, né? Disciplina. E a gente vê hoje, quer dizer, a coisa acontecendo dessa forma, do jeito que está. O Comperj, por exemplo... A corrupção banalizada. O Comperj, por exemplo, não dá para acreditar. Quer dizer, o Comperj, foi o que eu tive mais assim contato. Não dá para acreditar no que fizeram com o Comperj, foi uma roubalheira. Eles se sentem donos do país, donos do nosso dinheiro. Bom, se não se sentisse donos, eles não iam fazer o que eles fizeram comigo. Como é que pode um presidente da República, ele entra e ele acha que ele é o dono do patrimônio nacional, do patrimônio público? Existem regras, existem leis. Ele, se ele quiser sair da minha companhia, ele tem que ir para o Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal. Ele é obrigado a ir para o programa e ele é obrigado a oferecer quem tem o direito de preferência. Isso não existe, dele pegar e entregar a minha empresa para o amigo dele. Claro. Que negócio é esse? O cara pega, vem na tua empresa, te expropria a tua empresa, tira a tua corporação, que é a melhor do país, tira tudo. Eu perdi meu pai por causa disso, é muito desgosto, muito... Quer dizer, são coisas que não dá para acreditar. Você entendeu? São coisas absurdas. É uma sensação profunda de impotência nos cidadãos de bem, nos cidadãos que lutam, que pagam impostos, que desejam uma nação próspera. E eles acabaram com tudo, faliram, então faliram o país. E se fala tanto em a elite, você vai lá e entrega o Brasil para um cara que quer ser o dono do mundo, um fascismo. Quer dizer, como é que pode? E você vem falar em elite. Elite é economia de mercado, elite todo mundo quer se elitizar. Todo mundo quer evoluir. E eles estão querendo uma reforma política perigosíssima, porque querem e estão pregando nas universidades, estão pregando em associações e até em organizações eclesiásticas, ou melhor, as pessoas pensam que são ligadas à igreja, a reforma política, onde querem dividir igualmente, sem meritocracia, a economia, a educação, tudo. E, enfim, eles querem a implantação de um regime comunista totalitarista no país, querem o bolivarianismo aqui, e nós sabemos muito bem que esse tipo de regime, o primeiro escalão, as benesses, o resto, a miséria é dividida por todos, né? Igualmente. O retrocesso. É o retrocesso. Então é isso, minha gente, nós temos que denunciar, nós temos que ter coragem de procurar as autoridades. E aí, se essas autoridades cometerem crime de omissão, prevaricação, perseguição, enfim, elas também devem ser denunciadas. O Brasil só vai prosperar, só vai ser uma grande nação, de fato,
quando seus cidadãos souberem dos seus direitos e terem coragem de denunciar aqueles que lesam a nossa pátria. Auro, muito obrigada. Eu queria que você desse uma palavra para aquelas pessoas que, na mesma situação que você, estiveram numa situação idêntica de pressão, omissão, prevaricação, roubo, né? Perseguição. Eu acredito, acho que a gente tem que acreditar, né? E não desanimar, né? Quer dizer, eu estou lutando pelos meus direitos. Hoje eu sou um prisioneiro, na verdade, de tudo que aconteceu comigo, porque você imagina, a gente está numa situação muito delicada, eu e a minha família, né? É uma barbaridade o que aconteceu, são 50 anos de trabalho, né? Eu acho que ninguém tem o direito de chegar e simplesmente acabar com uma pessoa, você entendeu? Porque a pessoa ou não vai com a cara daquela pessoa, ou porque a pessoa tem uma mentalidade fascista, né? Ou porque a pessoa fez um acordo de domínio de mercado, um acordo de domínio de poder, né? Mas eu acho que a gente tem que acreditar e tem que lutar pelos seus direitos, né? Mas quem foi que falou que vocês iriam morar debaixo da ponte? Olha, a mensagem ela veio da Petrobras, né? Na pessoa do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Infelizmente, isso veio na época ainda que meu pai estava vivo, mas, como eu te falei, o que é do homem o bicho não come. E cada um é só esperar a sua vez, né? Eu acho que é a lei de Deus, né? Tomara que Deus nos ajude, porque está difícil, viu, Senhor? Realmente. Prender essa galera e botar todo mundo para pagar os seus crimes. Está muito difícil. A gente precisa mais do que fé, a gente precisa ter coragem, eu repito. E eu acho que a solução também ela é drástica, né? Porque a gente nunca podia imaginar a volta dos militares, mas eu acho que o caso é de intervenção militar, porque nós estamos com poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, tudo nessas condições, né? Dizer qual é a salvação que a gente vai ter. Ou a gente coloca todo mundo novo, né? A gente entra com uma intervenção aí de 1 ano, levanta todas as ilegalidades. Exatamente, é o que eu sempre estou exaltando. Auditorias cívico-militar, para a gente poder fazer uma devassa, porque o Brasil é grande e nós precisamos fazer uma devassa em todos os escalões governamentais, municipal, estadual, federal. Porque a falcatrua está distribuída nesses níveis e a gente precisa ter coragem e precisamos sim pedir a intervenção militar, porque impeachment não vai adiantar nada. Eu acho que a primeira solução é uma intervenção militar, né? E eu acho que em seguida convocar novas eleições e a gente começar tudo do zero, porque... Os militares estão dizendo que eles estão apostos para cumprir a lei e a Constituição e que não vão intervir, né, politicamente no país, mas se for um pedido do povo brasileiro, essa intervenção militar é constitucional, senhores comandantes. E do momento que vocês batem continência para uma figura como o senhor Jacques Wagner, ministro da Defesa, que na coletiva, onde eu perguntei a ele sobre as questões do MST e declarações do ex-presidente Lula, porque afinal de contas o MST é um grupo criminoso que invade propriedades alheias, plantações, laboratórios particulares, traz um ministro venezuelano em solo brasileiro para treinar os membros do MST para uma revolução socialista bolivarianista em solo brasileiro. Isso para mim é um ato de guerra para todos nós. E as declarações do ex-presidente Lula invocando esse para-exército do João Pedro Stedley para afrontar aqueles que estão democraticamente nas ruas, pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff. Então,
Isso não é mais um caso de polícia, senhores comandantes. Isso é um caso de segurança nacional, porque a guerra já foi declarada. O que vocês estão esperando? Concordo em número, gênero e grau. É isso aí. Eu não entendo, porque estão esperando mais o quê? Já quebraram as estatais, estão esperando o quê? Cadáveres de manifestantes nas ruas? Estão esperando o que mais? Mais corrupção? Estão esperando o que mais? Já está tudo mostrado, denunciado, e os poderes estão todos tomados por essa gente que não para de roubar o país, que não para de nos afrontar, que não para de nos humilhar, porque somos nós que pagamos a festa. É isso aí. Obrigada, Aldo. De nada. Tudo de bom, viu? Tudo de bom.